A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui nesta quinta-feira para nós lermos a palavra do Senhor e hoje estaremos lendo no livro de Salmos, capítulo 87. Este capítulo que é curtinho, 7 versículos, e nós estaremos meditando nele, que tem por epígrafe, tem como título Deus tem o maior prazer em Sião. Portanto, nós estaremos lendo este lindo salmo dos filhos de Coré para a glória do nome de Jesus, que diz assim: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia, eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali, nascido em Sião, em Jerusalém. E de Sião se dirá: este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Muito bem, este poema, esta linda poesia para a cidade de Jerusalém, escrita pelos filhos de Coré. O capítulo 87 faz parte de um dos 12 salmos compostos por estes filhos de Coré ou de Corá, também chamados de coraitas, e estes eram descendentes, não é, de Coate, filho de Levi. Portanto, esses coraitas, ou os filhos de Coré, eles faziam parte de um grupo muito importante que eram os cantores, como também alguns deles faziam parte como também alguns deles eram porteiros do templo de Deus. Portanto, estas pessoas, estes filhos de Coré, eles comporam este hino em bênção, em honra, em expressar o seu prazer, a sua alegria sobre a cidade de Jerusalém. Afinal de contas, Jerusalém não somente era a capital da nação, Jerusalém era a cidade real, a cidade do rei. Jerusalém também, ela era considerada a santa cidade. Por quê? Porque o templo de Deus ali estava estabelecido nela. E nós vamos ver que no versículo 1, os filhos de Coré, eles dizem: o seu fundamento está nos montes santos. E nós entendemos isso porque Jerusalém, ela está estabelecida sobre um monte e ao seu redor também existem vários montes, sendo o Monte Sião, o Monte das Oliveiras. Então nós vamos ver que ela está cercada de montes e a cidade está fundada, está sobre um monte. E não somente isso, mas estes coraitas, eles fazem menção destas portas. Ele disse: o Senhor ama as portas de Sião. Nós vamos ver que em muitos anos e diferentes etapas da cidade de Jerusalém, os seus muros foram muitas vezes destruídos, as suas portas muitas vezes recolocadas em outros lugares, e nós vamos ver que durante o período da história de Israel, não é, de Jerusalém, esta cidade, ela não somente algumas vezes teve 12 portas, outras vezes 15 portas. Nós vamos ver muito desses nomes, principalmente no livro de Neemias, porque ele, depois do cativeiro, foi uma das pessoas principais que Deus levantou exatamente para restabelecer, para reconstruir os muros e as portas da cidade. Entretanto, se hoje você vai para a cidade de Jerusalém, na cidade antiga, não é? Em cujo muro, as muralhas que foram construídas por um sultão turco, não é? Suleiman, o Magnífico, e ele reconstruiu e ele colocou, não é, essas 9 portas em Jerusalém que nós encontramos até o dia de hoje. Portanto, quando nós lemos este salmo, nós vemos a honra, o orgulho destes filhos de Coré, como havia em
todos os demais judeus que, quando chegavam em Jerusalém, que chegavam naquela cidade, que viam aquele templo, você pode imaginar como é igual como você saísse de uma cidade do interior, não é? Do seu país e chegasse numa cidade grande, como você saísse, não é? Do interior, chegasse em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, e você olha aqueles prédios e você vê aquelas coisas todas. Irmãos, os judeus ficavam vislumbrados, não somente por isso, mas por quê? Principalmente porque ali havia o templo, a casa do Senhor estabelecida. E era algo gigantesco, era algo vislumbrante, era algo que deixava as pessoas realmente, não é, boquiabertas da beleza que havia naquela cidade e naquele templo. Portanto, nós vamos ver que os judeus, e isto é muito colocado os filhos de Coré sobre esta beleza do fundamento, das portas, da honra que esta cidade, do prazer que Deus, ele tinha em Jerusalém, na cidade real, na cidade santa. Entretanto, quando nós olhamos isso, e nós até podemos dizer, mãe, eu posso concordar, eu também, não é? Eu sou do Rio de Janeiro e eu posso dizer, a minha cidade é linda, hoje eu vivo nos Estados Unidos, eu posso dizer, olha, Fort Lauderdale, a Flórida é muito lindo, posso ter o prazer, bater no peito, olha, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou qualquer outro, não é? E cada pessoa vai defender, não é? Nós temos aquela coisinha, muitas vezes até aquela rixa, né, com outros que são de outros estados ou de outras cidades e tentamos defender aquilo que é nosso. Entretanto, nós entendemos que hoje, como Igreja de Jesus, como crentes em Cristo Jesus, nós nos gloriamos não por causa do nosso país, da nossa cidade em que nascemos, porque, diga-se de passagem, temos os nossos problemas, tem, não é, corrupções neste mundo, tem coisas que acontecem. Entretanto, como filhos de Deus, nós entendemos que a nossa cidade não é aqui. Nós entendemos que nós somos hoje cidadãos de uma nova cidade, de uma cidade celestial, de uma cidade que está nos céus, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor, o nosso Salvador. Aleluia! Portanto, por mais lindo, por mais que apreço que as pessoas possam dizer, olha, eu estive em Paris, eu estive em Londres, eu estive no Rio de Janeiro, eu estive em Washington, eu estive em Miami. Oh, irmãos, a nossa glória é dizer, eu não sou daqui, eu sou lá de cima, a minha cidade está nos céus, aonde o meu Salvador está, aonde o meu Jesus foi preparar morada para mim, conforme João capítulo 14, aleluia. Mas nós entendemos que esta cidade que nós temos no céu, esta cidade que a Bíblia diz em Hebreus 11:10 que tem fundamento, esta cidade da qual Hebreus, ele disse, o artífice e construtor é Deus. Oh, meus queridos, as cidades deste mundo, os países deste mundo podem ter os seus marcos, não é? Lindos, maravilhosos, como nós temos no Brasil, como nós temos aqui nos Estados Unidos. Quem não quer ver, não é, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Quem não quer ver a Casa Branca em Washington, D.C., ou o Empire State no estado de Nova York? E tantas outras coisas. Entretanto, a nossa cidade não foi construída por um homem, não foi construída e edificada por nada deste mundo. Ela foi edificada, construída, planejada pelo nosso Deus. Aleluia. Mas a Bíblia nos fala de que nós somos, sim, estrangeiros e forasteiros aqui nesta terra. Somos embaixadores deste reino, desta cidade para onde nós iremos um dia. E é interessante, porque quando nós falamos hoje que eu tenho a saudade do meu Brasil,
É porque eu nasci lá, é porque eu vim de lá, é porque eu conheço, é porque as minhas origens estão ali. Entretanto, o que é interessante, nós que não éramos povo de Deus, nós que não éramos salvos, nós que não éramos filhos de Deus, mas que hoje, pelo sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus porque cremos no unigênito Filho de Deus, não somente somos filhos daquele que comprou-nos pelo seu sangue, temos o nosso nome escrito naquela cidade, temos as nossas vidas, temos a nossa cidadania naquele país. E o mais interessante disso tudo é que nós lembramos do país de onde nós viemos, mas lá nós nunca vimos nenhum cartão postal, nunca vimos fotografia, nunca vimos a cidade santa. João, sim, João esteve lá. João, ele viu coisas que ele ficou vislumbrado. Entretanto, eu e você, nós nunca estivemos lá. Mas olha que coisa maravilhosa, que apesar de nunca ter visto esta cidade que Deus preparou para nós, no nosso coração, a nossa vida anela chegar lá, na nossa cidade, de onde nós somos, agora de onde nós somos feitos filhos e cidadãos desta cidade pelo sangue de Jesus. E a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, dizendo: eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ele disse: nesta cidade, eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E no capítulo 22, versículo 14, ele disse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Enquanto nos nossos países, quando você muda de um país para o outro e se torna cidadão de um outro país, você tem que fazer uma aplicação, você tem que estudar, você tem que fazer um teste, tem vários parâmetros, mas para ser cidadão desta cidade que está no céu, aleluia, você consegue quando você aceita Jesus, quando as suas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro, e o seu nome é escrito no livro da vida. Meus queridos, e a gente ainda até diz: como eu tenho saudade do céu. E nós nunca tivemos lá, aleluia. Por quê? Porque nós, como dizia Paulo, nós já estamos sentados em regiões celestiais. Como nós almejamos o céu, como nós almejamos chegar à nossa cidade, a Jerusalém celestial, a santa cidade de Deus, aonde nós estaremos para sempre com o nosso Deus, aleluia. É verdade que os filhos de Coré sentiam prazer em falar das fontes, dos prédios, do templo, dos muros, dos fundamentos, das portas de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Mas nós temos honra, prazer, saudade, graça, glória de falar daquela Jerusalém que Jesus disse um dia: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para vós, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Meus queridos e amados irmãos, que Jesus te abençoe nesse dia, e que, se hoje for o dia do arrebatamento da igreja, sabe aonde nós vamos nos encontrar? Lá, na nossa cidade, na Nova Jerusalém. Assim que Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Cristo.